Olá, pessoal! Eu sou Lili Yoshimoto, do Ministério Mais Barnabés, e adivinha onde estou hoje? Estou no CBM, Congresso Brasileiro de Missões, e aqui encontrei com um casal de missionários muito queridos que eu encontrei lá no Ministério Oasis, né? E eu convidei eles para compartilhar com vocês, para que vocês conheçam um pouco o ministério deles também, e também para eles compartilharem um pouco sobre a experiência deles lá no Ministério Oasis. Agora, na perspectiva de um casal que recebeu, né, o acolhimento, o tratamento, que de alguma forma espero que tenha feito bem, né, para vocês. Então, que bom que vocês aceitaram o meu convite para conversar com os nossos ouvintes, né, sobre a importância desse autocuidado e de buscar o cuidado também quando é necessário. Né, Wesley? Né, Rose? Obrigada, viu, por ter aceitado esse convite. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né, do tempo de missão que vocês tiveram lá na África, onde exatamente, o que vocês faziam, como que vocês voltaram de lá, né? Que eu acho que esse retorno do campo para o país não é algo tão simples, né? E como que, de alguma forma, vocês chegaram ao Oasis. Então, a nossa história começou, né, estamos envolvidos com missões de tempo integral já há 23 anos, mais do que 23 anos. Nos conhecemos na missão, na organização missionária, éramos parte de Jocum, Jovens com a Missão, foi lá onde nos conhecemos, nos casamos, tivemos 3 filhos, né, então, desde então, estamos envolvidos de tempo integral na missão. E em 2008, nós nos mudamos para o continente africano, o campo transcultural, fomos com 3 filhos pequenos para lá, e em Guiné-Bissau, nesse período nós moramos lá 14 anos servindo, nós adotamos um menino guineense também, o Mardoqueu. Então nós temos hoje o Pedro, o Caleb e a Noemi e o Mardoqueu, que é nosso filho adotivo africano, e trouxemos para o Brasil. Trabalhamos 14 anos lá em Guiné e retornamos, Guiné-Bissau, na África Ocidental, e retornamos para o Brasil em 2022, final de 2022, e hoje estamos trabalhando com a igreja local, pastoreando a Igreja Batista Memorial em Contagem, Minas Gerais, e também servindo hoje com a missão Cristã América Latina, com treinamento e mobilização de novos missionários. Isso é um pouco da nossa caminhada aí em missões juntos, né? Como casal e como família. Sim. E você, Rose, fala um pouco do seu trabalho lá. Você coordenava uma escola lá, é isso, né? Boa tarde. Eu trabalhei 10 anos lá, nesse tempo integral, como eu era tipo uma diretora da escola. Na verdade, uma diretora de uma escola, né? Onde a gente tinha 950 alunos, mais ou menos. Nossa. E tínhamos outras escolas também. Uau! E aí a gente tinha de primeiro período até zero anos de faculdade, né? E era um trabalho mais com alunos muçulmanos, 80% a 95% eram alunos muçulmanos, e a nossa estratégia era entrar nas famílias, né? E nesse período foi um tempo muito bom para mim. Eu sempre falo que Guiné-Bissau foi onde eu aprendi a ser mãe, ser esposa, ser missionária, ter um caráter como mulher e tal. Mas foi também um lugar onde eu chorei, os meus pais não viram. Foi um lugar muito também, assim, de muita luta, muita batalha. Eu sempre falo que lá a gente vive mais o contexto espiritual do que o físico, né? E no decorrer desses 14 anos que ficamos lá, foi um tempo onde Deus nos deu muita graça, né? Nos deu paz de estar naquele lugar e Deus permitiu. Oramos e pedimos ao Senhor que nos voltasse ao nosso país de origem, né? E Deus nos deu essa graça, que eu vejo como Ele mesmo liberou que nós voltássemos, né? E quando voltamos assim um pouco meio quebrados, descansados, desgastados, né?
E aí? Mas, assim, eu acho que eu faria tudo de novo. Não para Guiné-Bissau, mas para outro país, eu acho. Não que eu não amo Guiné-Bissau, lógico que eu sou apaixonada por Guiné. Mas eu ouvindo a história de vocês, eu vejo quanto Deus fez coisas incríveis lá, né? Maravilhosas, usando vocês para construir algo que não tinha antes, não é? É, foi mesmo. A graça do Senhor ali foi sobre as nossas vidas. Foi muito bom. Assim, eu sempre digo que eu e minha família fomos privilegiados de Deus nos chamar para aquele país, né? Porque ele poderia ter chamado outras famílias, mas ele nos chamou. E não chamou só a mim como és, mas os nossos filhos também. Porque lá é como se fosse a casa deles, o lar deles, né? E eles têm uma paixão muito grande pelo aquele lugar, né? Então, tipo assim, não só nos chamou, mas como a nossa família também. Sim, e eu vejo também que seus filhos também têm esse fervor missionário, né? Tem amor missionário, né? Tanto que um voltou de um projeto de Jocum, alguma coisa assim, não é? Sim, é o Caleb. Caleb, ele veio agora de uma escola de treinamento de missionários que foi no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, né? Tanto é que ele está lá agora, mas não no morro, mas ele está num outro lugar, uma outra comunidade, trabalhando. Ele é, sim, E a sua filha também ama missões, ama. né? Minha filha ama missão também. Tem 8 meses que ela veio também da Inglaterra. Ela terminou de fazer a escola dela também de missões. E veio de lá e foi para a Jordânia, foi para a Turquia, que era o sonho dela e tal. Aí, mais do que eu tenho ingressado na missão, né, com a esposa. E só o meu filho mais velho ainda que está vivendo uma vida secular, normal, né? Mas é muito bonito ver, assim, né? O quanto amor, a missão faz parte, né, do DNA de vocês, né? E isso pulsa nas escolhas de vocês, né? Mas como a gente estava falando que foram 15 anos, né? 14 anos desgastantes, e chegou o tempo de vocês voltarem, e esse retorno também não foi fácil, né? Não. Porque aí a mudança de papéis e tudo mais, de clima, de ambiente, de tudo, né? Identidade, e eu imagino que não foi fácil, mas hoje eu convidei eles para trazer um pouco da perspectiva, né, de um casal que foi cuidado pelo Ministério Oasis, né, e eu sei que não foi fácil esse processo, né? Como que foi, Wesley? Conta pra gente. Olha, nós assim vivemos de maneira muito intensa naquele país, tanto assim como missionários dentro da cultura local, aprendizado de língua. E quando nós chegamos lá, nós falamos o seguinte: nós vamos fazer desse país o nosso lar, ou seja, fazer do campo o meu lar. Isso foi muito positivo para nós, para os nossos filhos, ter crescido dentro daquele contexto cultural lá. Fizemos de Guiné-Bissau a nossa família, e isso também no nosso país, a nossa terra, isso nos ajudou a viver bem lá. Mas claro que dentro de todo o contexto transcultural, aprendizado de língua, outra cultura, o trabalho muito intenso realmente te desgasta emocionalmente, né? Fisicamente também. Você chega num estresse, fica longos anos sem vir ao Brasil de férias, rever família. Isso você vai absorvendo muitas questões também relacionadas ao campo, né? A realidade local do campo, a realidade do país, a realidade cultural, religiosa e pressões, a gente vai absorvendo e a gente não percebe. Depois dos anos, a gente chega um pouco cansado. E nós viemos para o Brasil com a ideia de não ficar no Brasil. A ideia era ficar alguns meses e ir para outro campo. Nós estávamos planejando. Mas nós nos deparamos com a situação de um esgotamento, de um cansaço. Então, assim, eu principalmente me senti muito cansado, mentalmente, emocionalmente. Eu não queria passar por aquele mesmo processo novamente, de ter que arrumar as malas novamente, de ter que fazer uma outra viagem, trabalhar a questão de levantamento de sustento e tudo mais. Estava um pouco cansado disso daí. Aí a gente entendeu que estávamos um pouco esgotados quanto a isso, né? Então não queríamos nos mover nesse sentido. Deveríamos ter cuidado, parado, dado uma atenção para essa questão, mas nós não demos a atenção necessária para isso. Nos envolvemos em outro ministério, continuamos trabalhando intensamente, mesmo chegando num campo transcultural, não demos essa parada. Depois nós saímos de dentro da base da organização missionária que fazemos parte e fomos morar numa casa fora da comunidade, né?
E fomos ver aquela vida normal de trabalhar com uma igreja local. Aí, dentro desse contexto, nós conhecemos outra agência, que hoje nós fazemos parte, né, que é a Cristar, e conversando, nós começamos a entender isso, olha, nós precisávamos ter dado uma pausa. Né, estamos sentindo esse reflexo agora sobre isso. Então, nós estávamos naquele mesmo impulso de não observar como estávamos. E os nossos líderes da organização, que foi o Alexandre e a Laís, falaram, olha, tem o Oásis, vocês podiam participar. Quando ela falou para mim que seriam 10 dias, aí eu parei, tomei um susto e falei, não não vou não, 10 dias é muito tempo. Eu falei, não, ficar parado num local lá, estar 10 dias, eu estava já trabalhando com a igreja local, tendo pessoal na organização, com mobilização, 10 dias é muito tempo para ter que parar, para ficar isolado num lugar. Eu confesso que eu fiquei resistente de primeiro por causa dessa questão do tempo. Depois eu fui parar para refletir e eu percebi uma coisa, que realmente eu precisava naquele momento. Sabe quando você percebe aquele entendimento, não, você está precisando. Porque se você é um líder, é um pastor, é um missionário que está atuando, cuidando de pessoas, está servindo ao Senhor, né, participando na obra dele, e você não consegue parar 10 dias para cuidar de você, para dedicar esse tempo, você está no modo automático. Então, foi nesse ponto que eu olhei para mim e eu vi que realmente eu estava ali no modo automático, você não tem condição de parar, e eu tive que parar, refletir e dizer para mim mesmo, sabe, aquele momento que você faz aquela autoavaliação e você vai dizer, não, você precisa. Eu falei, não, realmente eu preciso. Então, eu preciso fazer isso. Eu não estou conseguindo parar 10 dias porque realmente eu preciso. Então, foi ali que eu tomei a decisão de ir realmente ter esse tempo lá no Oásis, e foi um tempo especial. Que legal. E, Rose, você queria vir ou você veio forçada? Essa é uma pergunta meio... Então, na verdade, eu não quis ir mesmo. Eu cheguei no Oásis com o coração fechado. A primeira pergunta que eles me fizeram, qual a expectativa que eu tinha? Eu disse, não tenho nenhuma expectativa. Porque realmente eu estava mal, né? E, assim, até então eu não achava que eu estava tão ruim assim. Né? E aí a minha liderança, né, a Laís falou, não, é bom que você vai descansar e tal. E eu achava que eu já tinha os meus descansos, né? E quando eu cheguei lá, eu vi que realmente eu não descansava nada, né? Eu tinha uma vida muito ativista, né? Muito de atividade, fazer e não parar, né? Então, aí foi quando eu cheguei no Oásis que vocês assustaram comigo, né? Falaram assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher, né? E aí que eu vi que a minha situação estava mais crítica do que eu imaginava. Quando a gente começou a conversar e você começou a trazer algumas luzes, e eu disse, não é verdade, não pode ser assim, não, eu acho que eu estou ficando louca, né? Eu falava para você. Mas, enfim, foi uma das melhores coisas que eu fiz esse ano para minha pessoa, foi ter ido ao Oásis e ter dado aquela parada de 2 meses, não sei, mais ou menos, né? Que também não foi muito legal, mas foi necessária, né? Senão eu não estaria aqui hoje. E, assim, o ativismo tira a gente da presença do Senhor, né? O ativismo, ele nos leva para longe, né? Porque a gente quer fazer, e nesse decorrer do tempo eu descobri que eu estava fazendo sozinha. Eu não estava fazendo com o Senhor. Eu estava fazendo sozinha, todas as minhas atividades, tudo que eu fazia, e eu ligada no 220, achava que as coisas estavam indo com o Senhor, e, na verdade, eu estava sozinha no decorrer. Hoje, eu estou chamando o Senhor, assim, sabe? Às vezes eu vou na frente, aí eu lembro e volto para trás, não, Senhor. É eu, o Senhor, né? Mas, enfim, foi um tempo muito especial. E o que vocês mais gostaram desses 12 dias que vocês passaram lá? O que vocês acharam de mais especial, assim, que você fala, não, vale a pena, que você vai convidar os outros também para participar, assim? Vou te falar que a comida é muito boa. Eu ia falar também, eu concordo. A comida é muito boa, o local muito, muito agradável, né? O ambiente que foi proporcionado, construído pela equipe do Oásis lá, né? Claro que a estrutura do local é muito
bonita, muito boa, e ela contribui para esse ambiente. Mas uma das coisas que eu gostei muito foi o ambiente de confiança, né? Eu acho que a equipe do Oasis, eles criam e geram um ambiente de confiança, um ambiente de seriedade que te deixa muito assim à vontade para poder compartilhar sobre isso, né? Sobre a sua vida, sobre você, né? Assim, os tutores, os monitores estavam lá auxiliando, eles falavam também da própria vida pessoal deles, aquilo que eles viveram, então tudo isso como testemunho. Então você percebe assim, todos nós vivenciamos coisas iguais, né? Assim, passamos os mesmos conflitos e problemas. E como que eles passaram por isso? Então isso assim para mim foi uma experiência muito boa, essa confiança que teve, né? A autenticidade, a simplicidade da equipe com que ministram, com que falam para você. Ao mesmo tempo, a simplicidade daquele que está ministrando, quanto a profundidade, né? De te levar mesmo para o Senhor e de você olhar para Ele ali. Então, isso assim, para mim foi muito marcante, essa questão. Uma coisa que eu vi que eu estava precisando, porque a gente, na verdade, nós que somos missionários, também pastores, líderes, que estamos acostumados a cuidar de pessoas, a estar sempre ministrando pessoas, a gente não... Parece que chega uma fase que a gente não percebe e não consegue fazer essa autoavaliação, esse autoexame. Então, eu percebi em algum momento, o que foi bom também dentro desse tempo, foi eu conseguir parar para ter uns devocionais mais profundos com o Senhor. Porque parece que a gente está andando de tanque vazio, muito acelerado, ou entrando numa rotina que você começa a ler a Bíblia de maneira muito especial, não para uma reflexão e uma contemplação. Acho que o Oasis também ele proporciona esse ambiente, esse momento de contemplação, de contemplar o Senhor, de contemplar a sua palavra e de ser ministrado por Deus. Isso aí me ajudou bastante. Que legal, muito obrigada. E você, Rose? Então, ele praticamente falou quase tudo, né? Não, e você fala a sua parte também. Mas, enfim, para mim foi muito interessante a questão também desse ambiente de confiança, né? Por eu ser cismada demais, então, tipo assim, eu só piso onde eu acho que devo, né? Que eu tenho confiança. Mas, enfim, essa questão da confiança, da simplicidade do como eles nos acolheram, isso foi muito importante, nos deixou muito à vontade. E a forma também deles nos servir, né? Que é constrangedor para a gente que serve, que está sempre servindo um ao outro, e aí quando alguém vem te servir, lavar o seu prato, assim, é meio constrangedor. No início para mim, foi meio constrangedor. Mas depois eu estava até gostando, né? Porque eu não precisava lavar o prato do Wesley. É brincadeira, né? Não é brincadeira, não é verdade. Aí, foi essa questão. Também, eu gostava muito do nosso tempo de terapia, assim, sabe? Por mais que eu não aceitava algumas coisas, mas eu precisava ouvir e ver se eu conseguia encaixar aquilo que eu estava, que você tinha me dito. Isso foi muito bom. E sem falar os momentos de dormir. Gente, eu acho que eu nunca dormi na minha vida, eu dormi antes. Mas, enfim, o Oasis mesmo realmente é um lugar assim que separado para aqueles que realmente necessitam. E é uma coisa que veio do coração de Deus, assim, sabe? É um cuidado muito especial com a gente. Porque a gente não só vê o cuidado deles pelas nossas vidas, mas através deles, Deus na vida deles, entendeu? Então, de cada pessoa, de cada ministração, até do tempo de Pilates, assim, que não é legal, a gente via Deus assim, né? Cuidando dos detalhes, assim. E, para mim, foi muito importante esse cuidado missionário, assim. Eu acho que dentro desses 24 anos de missões, eu acho que eu nunca fui vista, sabe? Cuidada, assim. Acho que ninguém nunca me parou e me perguntou assim, por que você está fazendo isso? Ou ninguém nunca me corrigiu para dizer para mim assim, poxa, o que você está fazendo está errado, sabe? E foi um tempo que eu não me senti usada. Eu acho que eu cheguei muito assim, sentindo usada, me sentindo assim, usurpada que diz? Sendo usurpada, né? E lá eu não senti assim, né? Eu senti que eles queriam que eu tirasse todo aquele fardo, todo aquele peso que eu carregava há muitos anos na minha vida. Que legal. Sabe que para mim foi a primeira experiência também como conselheira, lá, terapeuta, né? E para mim foi também um aprendizado muito grande,
né? De sentir que a gente está entrando num terreno santo, sabe? E de poder realmente entrar com temor na vida das pessoas, né? Conhecê-las e, no fim, a gente desenvolveu uma boa amizade, né? Que continua até hoje, né? E é uma coisa assim, bem da família, do corpo de Cristo, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, de poder também ter participado desse processo, né? E de todos nós crescemos juntos nisso, né? E continuo orando por vocês, pelo ministério, família de vocês, e que vocês continuem sendo essa bênção que vocês têm sido, né, no corpo de Cristo, na Igreja de Cristo, na missão global, né? E Deus continue usando bastante vocês e a família de vocês também. E aí, para a gente terminar aqui, eu vou pedir para cada um de vocês darem uma palavra de encorajamento para as pessoas que estão nos ouvindo. Pode ser? Nós vamos... assim, eu vejo que, para mim, o tempo de Oásis foi um tempo de investimento de pessoas na minha vida, investimento em todas as áreas e o investimento de Deus também. Eu parei para refletir naquele momento assim, Deus está investindo em mim, né? O Senhor está investindo em mim, com todas as minhas debilidades e tudo mais, necessidade de mudança que eu preciso, o Senhor está investindo em mim. E para você que é missionário, pastor, irmão em Cristo, né? Deus investe em você, investe em nós. Ele investe no relacionamento, Ele investe através da sua palavra, Ele nos dá vida, Ele nos renova a cada dia, Ele quer nos ver bem, todas as áreas da nossa vida, né? Espiritual, em comunhão com Ele, isso afeta a nossa vida emocional, o cuidado físico também, né? Todo esse cuidado de Deus para conosco. Então, a palavra que eu quero deixar aqui, que foi algo para a minha vida, que foi fazer essa autoavaliação e ver o quanto eu precisava parar também, e o quanto eu preciso parar. Então, nós vamos parar, a gente precisa descer dessa estrutura de orgulho, desse pedestal de superioridade ou de autossuficiência, e deixar o Senhor nos quebrantar, deixar o Senhor cuidar de nós, deixar outras pessoas cuidar de nós também, como a Rose citou, né, assim, às vezes, como ela sentiu, a gente se sente que muitas vezes a gente está só dando, está na outra, mas chega aquele momento que tem pessoas que querem cuidar de nós também. Então, assim, o Oásis, a equipe do Oásis, cria tudo isso e a gente precisa se deixar ser cuidado. Eu te encorajo a se deixar ser cuidado pelo Senhor, receber o investimento de Deus e do corpo de Cristo, dos irmãos que querem o seu bem, quer fazer bem para que você esteja bem, para que você possa cuidar de outros também. É isso. E, continuando aquilo que o Wesley está dizendo, não tem dinheiro no mundo que pague o que o Oásis faz pela gente. E eu vejo que é um ministério que vem do coração de Deus mesmo, que Deus, ele se importa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa saúde. Ele não quer só o nosso trabalho, ele quer trabalhar conosco e quer cuidar da gente também, né? E quando ele chega e nos para, é porque realmente a situação está muito ruim. Então, não espere que ele te pare, né? Sempre é um sinal. E fica atenta a esse sinal que o Senhor te dá quando é o tempo de parar, né? E antes que possa acontecer o pior, como aconteceu com a gente, né? E quando você estiver nesse sinal, corra, procura uma ajuda, procura oásis, procura pessoas que possam estar te fortalecendo na fé. Porque quando o sinal vem que a gente não está nem conseguindo mais ouvir a voz do Senhor, é que no meio da tempestade as coisas estão realmente difíceis. Então, eu digo para vocês, não deixe passar o sinal. Quando o sinal apertar, corra, porque está na hora que o Senhor agir. Amém, amém. Como Jesus disse, né? Ele convida, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? E aí, carregai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. É uma lição tão importante para todos nós, né? Correr para Jesus, aceitar o cuidado que Ele oferece para nós, né? E é um privilégio mesmo. Podemos apoiar uns aos outros, orar um pelos outros, né? Então, se você é um missionário, um pastor, um servo do Senhor, um líder,
né? E vocês sabem que tem esse ministério Oasis, né? E também o Ministério Mais Barnabés, né? Que de alguma forma a gente continua apoiando com os recursos, aconselhamentos. Então, estamos aqui para fazer esse trabalho, né? De apoiarmos uns aos outros. Muito obrigada, Wesley e Rose. Deus abençoe muito o ministério de vocês e mais histórias para a gente contar depois. Tá bom? Eu quero agradecer ao Ministério Mais Barnabés, que até hoje tem me acompanhado, sabe? Não tem largado das minhas mãos, né? E ele tem feito grandes coisas na minha vida. Muito obrigada, Lili. Obrigada. Pelos devocionais, pelos puxões de orelha. Muito obrigada. Louvado seja Deus. Quero agradecer mesmo pela sua vida. Obrigada. Eu também. Realmente, né? Obrigado, Lili. E se você precisar de ajuda, procure o Oasis e procure o Mais Barnabés. Procure a Lili, gente. Obrigada, Deus abençoe. E vamos voltar lá para os plenários, né? Tchau. Tchau. Obrigada.